Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. Esse caso que eu irei mostrar hoje é o cúmulo do absurdo. Até onde a maldade do ser humano pode chegar? Neste vídeo você vai perceber que a maldade do tal ser humano não tem limites. Conheça hoje o caso do pai que injetou HIV no próprio filho para não ter mais que pagar pensão. Eu sou Henrique Alves e você está no canal Sinistro. Tudo começou em 1990, quando Brian Sturt, que era um flebotomista, um enfermeiro especialista em tirar sangue, conheceu Jennifer Jackson, uma bela jovem que também cursava enfermagem. Os dois se apaixonaram, foi amor à primeira vista, e depois de apenas 5 meses de relacionamento, Jennifer engravidou. Tudo parecia tão lindo, tão perfeito, até que Brian começou a mostrar a sua real face, a face do demônio. Jennifer passou a viver um relacionamento bastante abusivo, do qual sofria vários tipos de agressões, tanto psicológicas quanto físicas. Para se ter uma ideia, um dia Brian queria ter relações sexuais com Jennifer, porém ela se recusou por estar indisposta. Afinal, ela estava grávida, e sabemos que durante a gravidez a mulher passa bastante mal. Mas foi aí que Brian demonstrou ser mais demoníaco do que Jennifer imaginava. Ele a segurou, a imobilizou e enfiou toda a sua mão lá no órgão sexual da mulher e disse que iria fazer um grande estrago e assim ela não faria sexo com mais ninguém. Ela então o denunciou para a polícia. Brian foi preso, porém lá da cadeia ele telefonou para ela e pediu perdão. Disse que a amava e jurou nunca mais fazer mal a ela. A mesma conversinha de sempre. O incrível é que sempre funciona. As mulheres acabam caindo mais uma vez nas garras de seus agressores. Jennifer perdoou Brian e aceitou ele de volta. No início, Brian se demonstrou um novo homem, do mesmo jeito que ele era quando Jennifer o conheceu, atencioso, amoroso, romântico e se demonstrava muito empolgado em ser pai. Ele até a presenteou com um poema emoldurado, escrito com os privilégios de ser um pai. Mas antes que o filho de Brian nascesse, ele foi designado para uma missão lá na Arábia Saudita. Porém, mesmo estando longe, o homem ligou para o hospital e acompanhou o parto de seu filho pelo telefone e ficou muito feliz em saber que seria pai de um menino. Nascido no dia 21 de fevereiro de 1991, o garoto recebeu o mesmo nome do pai, Brian Sturt Jr. Após alguns meses, Brian voltou para casa e no início foi tudo maravilhoso, tudo muito bom. Ele se demonstrou ser um marido prestativo e um ótimo pai. Mas isso, claro, durou por pouco tempo, pois a real face de Brian voltou com força total. As agressões retornaram e desta vez Brian começou a acusar a sua esposa de traição. Ele afirmava que aquele filho não era dele. Tipo assim, sem prova alguma, ele tirou da cabeça dele que o filho não era dele e mais uma vez eles se separaram. Após a separação, o casal iniciou uma batalha judicial. Jennifer, claro, queria que o homem pagasse a pensão e ajudasse nas despesas de casa, já ele não queria cumprir com suas obrigações de pai. Brian então pediu um exame de DNA. O exame foi feito e comprovou que o filho era mesmo dele. Porém, o problema de Brian não era se o filho era ou não dele. Na realidade, a preocupação dele era outra. Ele não aceitava o fato de ter que pagar a pensão para o filho. Em fevereiro de 1992, o garoto, que na época tinha apenas 11 meses de vida, foi internado com uma crise de asma e início de pneumonia. A mãe do garoto, claro, ligou para o pai da criança para informar dos problemas de saúde que o menino estava enfrentando. Porém, este foi o seu maior erro. Brian só foi visitar o filho no dia que o menino ia ter alta hospitalar. Ou seja, ele não foi visitar o filho enquanto o menino estava realmente mal de saúde. Neste momento, ele estava torcendo para o garoto morrer. Mas como isso não aconteceu
e ele viu que o garoto teve uma melhora, teve alta, ele decidiu ir pessoalmente ao hospital e garantir que seu próprio filho não teria muito tempo de vida. Jennifer, em sua inocência, acreditou que o pai ainda se importava com o filho e o recebeu lá no hospital. Brian então pediu para a mulher ir buscar um café para ele, e foi neste momento que ele agiu. Ele tirou do bolso uma seringa com sangue infectado pelo vírus HIV e injetou no seu próprio filho. Quando Jennifer voltou para o quarto, o menino estava em gritos e ninguém sabia o que estava acontecendo. Imediatamente chamaram a pediatra do hospital, que realizou vários exames no garoto e percebeu que seus sinais vitais estavam ruins, e então decidiu interná-lo de novo. A partir daí, o garoto sofreu bastante: febres altíssimas, vômitos, convulsões, pressão instável e problemas respiratórios. Em alguns dias, o garoto recebeu alta e foi para casa, porém em pouco tempo retornou para o hospital de novo. Isso se tornou rotina: o garoto ficava mais no hospital do que em casa. Brian Jr. estava sempre indo para o hospital. Vários exames foram realizados no garoto para tentar descobrir o que estava acontecendo com ele. Fizeram até exames especiais para detectar doenças raras daquela época, porém nada se descobria, e os médicos não faziam ideia do que estava acontecendo com Brian Jr. Mal sabiam eles que o próprio pai tinha injetado sangue infectado com o vírus HIV no garoto, e não era só o vírus em si que estava causando todo aquele problema, a incompatibilidade com o sangue também. E durante 4 anos, Jennifer e Brian Jr. ficaram nesta luta sem fim. Eles não tinham mais vida, era apenas hospital. Jennifer até largou o emprego e a faculdade e vivia da ajuda do governo, após decretar estado de pobreza e não ter condições de bancar o tratamento do filho. Então, em 1996, a pediatra que tratava do caso do garoto teve um pesadelo. Ela não descreveu direito como foi o sonho, só se sabe que o sonho tinha a ver com sangue. E ela então ligou para o hospital e pediu que fizessem no garoto um exame de HIV. O exame ficou pronto e o resultado pegou todos de surpresa. Deu positivo para o vírus HIV. O garoto tinha AIDS e mais outras infecções em seu sangue, que eram oportunistas do vírus. A situação era tão grave que os médicos lhe deram apenas mais 5 meses de vida, e ninguém sabia como o garoto pegou HIV. Os médicos então chamaram a polícia e relataram que uma criança que não tinha o HIV simplesmente apareceu com o vírus. Exames foram feitos para identificar se o garoto tinha sofrido abusos sexuais, e esses exames deram negativo. Todos próximos ao garoto foram submetidos aos exames de HIV e todos deram negativo. E foi aí que Jennifer se lembrou de uma situação que desvendaria aquele mistério. Jennifer relatou para os policiais que um dia, ao ligar para o pai da criança e cobrar a pensão, o mesmo teria lhe dito que seria em vão pagar a pensão, pois o filho não viveria, iria morrer antes dos 5 anos de idade. Na época ela não entendeu do que ele estava falando, mas agora tudo fazia sentido. Ela juntou as peças. O ex-marido dela era um profissional da saúde que lidava com sangue. Todas as possibilidades de transmissão foram descartadas e só restava uma: o pai ter injetado sangue infectado no garoto. Ela então se lembrou do dia em que Brian foi visitar o filho lá no hospital. Foi depois dessa visita que esse inferno todo começou. Ela relatou tudo isso para a polícia, e durante 2 anos os investigadores juntaram provas suficientes para indiciar Brian Sturt por ter infectado o próprio filho com o vírus HIV. Então, em 1998, Brian foi preso e acusado de agressão em 1º grau e tentativa de homicídio contra o próprio filho. Ele então foi levado para interrogatório, porém permaneceu calado, não respondeu a pergunta nenhuma, pois pensava que se não confessasse, ele não seria incriminado. Porém, durante todos esses anos, ele deixou muitas provas, falou muitas besteiras, e isso foi o suficiente para levá-lo a julgamento. Então, em dezembro de 1998, Brian foi a julgamento. O advogado dele tentou tirar toda a culpa do homem. Ele argumentou que a tia do garoto era usuária de drogas e portadora do vírus HIV. Eles então disseram haver a possibilidade de, em algum momento, o garoto ter se machucado com alguma seringa que a tia usava para injetar drogas, e assim ter contraído o vírus. Porém, essa teoria caiu por terra, pois todos próximos do garoto tinham feito o teste do HIV, inclusive a tia, e ela não era soro positivo. Eles então tentaram jogar a culpa na mãe, dizendo que ela era uma péssima mãe,
e que o garoto tinha sido abusado por alguém. Porém, também já tinham sido feitos exames de abusos no garoto e todos os exames deram negativo. Algumas testemunhas foram chamadas no tribunal e uma ex-namorada de Brian revelou que quando o conheceu, logo depois dele terminar com Jennifer, ele disse para ela que não tinha filhos, pois o único filho que ele teve, em breve não estaria mais entre nós. Ele disse para ela também que nunca queria ter filhos e que inclusive teria pedido à mãe do garoto para abortar a gravidez, mas que ela não aceitou. Um funcionário do mesmo hospital onde Brian trabalhava também revelou, com documentos, que ele teve acesso a ao menos 15 pacientes portadores do vírus HIV, na época em que o filho estava internado. Ele pode ter aproveitado o sangue de algum desses pacientes para realizar esse seu plano macabro. Outros colegas de trabalho também relataram que Brian se gabava de ser um profissional que lidava com sangue e sempre falava em tom de ameaças, que se alguém ferrasse com ele injetaria algo nessa pessoa que a mataria e ninguém conseguiria ligar o crime a ele, já que não haveriam provas. O júri levou em consideração que o homem era um profissional que lidava com sangue e que ele tinha sim motivos para praticar este ato, já que passou a vida inteira do filho brigando por causa da pensão, e o considerou culpado, e ele foi condenado à prisão perpétua. Durante todo o seu julgamento, Brian não disse sequer uma palavra, nem para se defender, e não demonstrou emoção alguma. Ele ficou o tempo todo olhando para as paredes. Em várias oportunidades, Brian Stewart tentou o pedido de liberdade condicional, porém todas foram negadas, e ele permanece preso, e só pode tentar o pedido de novo em 2025. Já Brian Jr. sobreviveu ao vírus e hoje, já com 31 anos de idade, se tornou um palestrante motivacional. Ele vai com frequência nos hospitais conversar com portadores do vírus HIV. Ele ajuda essas pessoas a enxergar a situação deles de uma outra perspectiva. Os fazem enxergar que eles também podem ter uma vida normal, fazendo o tratamento. Brian Stewart, que hoje responde por tentativa de homicídio, foi avisado que se um dia o filho dele morrer em decorrência do vírus HIV, ele será novamente julgado, só que dessa vez por homicídio. Eu achei este caso muito triste, porém infelizmente essa é uma realidade de muitas mulheres que criam seus filhos sozinhas, sofrendo agressões e até ameaças de morte. Muitas até morrem. Essa semana, por exemplo, eu vi no Cidade Alerta o caso de um cara que matou a amante e a filha que ele teve com ela, uma bebê de apenas 1 ano de vida. Ele colocou fogo nas duas. Agora, como que um monstro desse pode conviver na sociedade? Não tem condições. Ele é um psicopata que tem que pegar no mínimo prisão perpétua. Mas infelizmente no Brasil não tem prisão perpétua. E em breve esse monstro estará nas ruas de novo. Casos como estes não podem cair no esquecimento. Devemos sempre nos lembrar deles, pois assim ficaremos em alerta, pois pessoas ruins existem e elas podem estar mais perto da gente do que imaginamos. Então, meus amados, orai e vigiai, fique sempre em alerta. Que Deus proteja a vida de todos vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.